Continuando o nosso resumo, né, para a prova intermediária 1, vamos falar então, né, do tema do ICMS e substituição tributária, tá? Rememorar os pontos principais. Primeiramente, vamos ver um exemplo da substituição tributária para trás ou o chamado diferimento. Vamos compreender por meio de um exemplo prático do diferimento ou também a chamada substituição tributária para trás, tá? Nesse exemplo, nós temos um produtor rural, tá? Que vende produtos primários, produtos agrícolas, para um supermercado por um valor de 1.000, ok? Sendo que nessa operação existe o diferimento, ou seja, a responsabilidade pelo recolhimento do imposto, né? Nessa situação denominada de substituição tributária para trás, será do adquirente, no caso o supermercado, tá? O supermercado, então, ele deve fazer o recolhimento do imposto do ICMS relativo à operação anterior, ou seja, relativo à venda do produtor rural, tá? Então, ele deverá recolher 18% dos R$ 1.180 no momento da entrada, né, desses produtos agrícolas no supermercado, ok? Então, né, o produtor rural ele não destaca, né, o ICMS no documento fiscal. Quando entra no supermercado deve ser recolhido 180, tá? Por substituição tributária, né, do diferimento, ele é o responsável pelo recolhimento na entrada. Só que esse 180 ele vai poder ser feito crédito fiscal normalmente, ok? Porque foi uma compra de um produto que vai ser revendido. Nesse exemplo, esse lote de mercadorias vai ser revendido por 2.000, né, com o destaque do ICMS de 360, tá? Então, se tivesse somente essa operação, né, o supermercado ainda depois nas saídas complementaria, né, mais R$ 180 para fechar a tributação desse produto. Agora vamos falar do ICMS substituição tributária para frente, tá? Que é a modalidade mais importante de substituição tributária, tá? E nós vamos começar falando dos seus aspectos normativos e contábeis, tá? Da substituição tributária para frente. O que vimos até a aula anterior foi o regime normal de débito e crédito do ICMS, também chamado de regime periódico de apuração, onde, né, na cadeia, né, existe o direito à compensação, né, do imposto, né, que foi cobrado na operação anterior, e a apuração ela é mensal, né, confrontando-se no final do mês os débitos e créditos. Todavia, nessa aula, né, vamos analisar a substituição tributária para frente, tá? Que é um regime de apuração do ICMS, no qual a responsabilidade pelo imposto, tá? Em relação às operações seguintes, né, dos denominados contribuintes substituídos, né, naquela cadeia comercial, com aquele produto, vai ser atribuído, tá, a responsabilidade original pelo recolhimento do imposto ao primeiro da cadeia, tá? Normalmente, o fabricante ou o importador. Em algumas situações, até o atacadista, mas principalmente o fabricante e o importador já vão ser obrigados a recolher todo o ICMS, inclusive em relação aos fatos geradores futuros que vão ser praticados pelos players denominados contribuintes substituídos, né? Normalmente atacadistas e varejistas, ok? Veremos isso nos quadros também dos slides seguintes. Esse quadro aqui é só para a gente lembrar, né, a configuração que a gente tinha visto até aqui, né, que é a sistemática normal, né, também denominada de RPA, né, regime periódico de apuração, ou sistemática de débito e crédito do ICMS, né. Isso foi o que a gente já estudou, né, onde a empresa ela tem direito a fazer o crédito, né, do imposto destacado na nota de entrada, ok? Então, por exemplo, esse atacadista comprou por R$ 1.000, veio 180 de ICMS destacado na nota fiscal. Então, o atacadista ele faz um crédito fiscal de 180 relacionado às suas entradas. E ao vender por 1.500, ele debita 270 de ICMS na nota, né? E se a gente tivesse somente essa operação, 270 menos 180 de crédito, ele pagaria na sua apuração mensal, R$ 90, tá? Essa é a sistemática normal e a partir de agora veremos a sistemática da substituição tributária.
O regime de substituição tributária para frente foi autorizado na própria Constituição Federal, né, através da Emenda Constitucional 3 de 93, né, que determina que a lei pode sim atribuir, né, ao sujeito passivo da obrigação tributária a condição de responsável, né, pelo pagamento do imposto, tá? Cujo fato gerador deva ainda ocorrer posteriormente. Só que ele assegura, né, a imediata e preferencial restituição dessa quantia paga caso não se realize, né, esse fato gerador presumido. Tá? E a gente rememorará as hipóteses também de ressarcimento. As regras gerais da substituição tributária, elas têm que estar traçadas por lei complementar, tá? Porque cabe à lei complementar, de acordo com a Constituição, dispor sobre a substituição tributária. Tá? E existem alguns artigos específicos do regime de substituição tributária que estão presentes na Lei Candir, a Lei Complementar 87 de 96, ok? Agora veremos um quadro simplificado, né, exemplificando de maneira didática, né, o regime de substituição tributária. Então, no nosso exemplo bastante simples, né, nós temos uma indústria, um atacadista e um varejista. Tá? Nesse caso, a gente está fazendo a aplicação do regime de substituição tributária nessa primeira operação, na operação da indústria para o atacadista. Tá? Então, nesse exemplo singelo, a indústria está vendendo para o atacadista, vamos imaginar que fosse um lote de cerveja, tá? Vendendo esse lote de cerveja por R$1.000, tá? Só que aplicando as técnicas, né, de base de cálculo de substituição tributária, que a gente vai ver ainda vai rememorar ainda nos próximos slides, é projetado que chegue esse produto no varejo, né, para o consumidor final, por R$2.000, tá? E a base de cálculo da substituição tributária capturou isso. Então, a base de cálculo da substituição tributária é R$2.000. Então, o que vai acontecer nesse caso? Essa empresa, essa indústria vai recolher 180 de ICMS próprio, que é 18% de 1.000, e ela vai ter que complementar a carga tributária, né, para fazer a tributação plena, né, com base na base de cálculo da ST. Como a base de cálculo da ST é 2.000, se multiplicarmos por 18%, nós temos que a carga tributária total de ICMS teria que ser de 360 na cadeia toda, né? Como ela já pagou os 180 de ICMS próprio, ela deve recolher a título de substituição tributária, né, que corresponde a uma retenção na fonte, né, R$180 também. Então, esse 180 de ICMS-ST corresponde ao imposto que seria pago pelo atacadista e o varejista, ok? E o que é importante nesse quadro é que os atacadistas e varejistas, então, que são os contribuintes substituídos, não farão mais o débito do ICMS nas operações seguintes, não destacarão ICMS nas notas, né? Aqui a gente está dentro do mesmo estado, né? Imaginando que tudo fique dentro do mesmo estado, por exemplo, São Paulo. E também o atacadista e o varejista não poderão fazer créditos, ok? Em relação ao valor do ICMS. Não há de se fazer crédito nem débito, né? De modo que o imposto já foi todo recolhido na fonte, ok? Aqui agora veremos como a gente vai contabilizar, né, essa operação do ponto de vista da indústria, né? Então a gente está usando o exemplo do slide da figura anterior. Então na figura anterior a gente tem uma venda da indústria para o atacadista, né, onde você tem o valor da mercadoria com ICMS próprio de 1.000, né? Então o ICMS próprio está dentro dos 1.000. Por dentro, né? E a gente tem ainda mais 180 de ICMS-ST por fora, tá? Então, o valor total dessa nota fiscal seria de 1.180, tá? E nós temos duas formas de contabilização. Uma que é mais simplificada, em que não há o trânsito do ICMS-ST na DRE, na demonstração de resultado, e o método 2, que ele é mais completo, em que você tem o trânsito do ICMS-ST na DRE, tá? Em geral, os manuais, né, inclusive o próprio manual da FIPECAF menciona, tá, que as empresas, as indústrias adotam essas duas formas de contabilização. No geral, os contabilistas aceitam as duas formas, tá? Vamos para a primeira, né, forma, que é a simplificada, né? Então, o valor total da nota é 1.180. Então, a indústria vendeu, né? Ela vai debitar Caixa Bancos 1.180 por ter recebido esse valor, vai creditar a receita de venda sem o ICMS-ST, né, no valor de 1.000,
nessa forma de contabilização, a ideia é de que o ICMS-ST não é uma receita da própria indústria, né? Mas sim uma retenção na fonte para um terceiro. Por isso ele reconhece a receita de vendas em 1.000. E daí ele acredita ICMS-ST a recolher, tá? Porque a indústria vai ter que recolher os 180. E com isso fecha esse lançamento. Depois ele faz um registro na DRE apenas do ICMS próprio, tá? Ele debita ICMS sobre vendas na DRE e acredita ICMS a recolher 180. Desse modo, essa empresa tem que recolher 180 de ICMS próprio e 180 de ICMS-ST. Outra forma, que eu diria que é a mais completa, que deixa registrado também o ICMS-ST na DRE, é você fazer da seguinte forma, né? Debita a Caixa Bancos 1.180, porque é o valor que caiu na sua conta, né, ao realizar a venda, credita a receita de vendas 1.180, ok? E daí, em seguida, na DRE, você vai registrar as duas despesas. Primeiro, você registra a despesa de ICMS normal, né, debita ICMS sobre venda 180 contra ICMS a recolher a 180, e depois debita ICMS-ST 180, e credita ICMS-ST a recolher 180, ok? As duas formas são adequadas para a contabilização da indústria, né, que é o contribuinte substituto. Como irá ficar a DRE, então, né? Dependerá, então, do método que você escolheu, ok? Você pode ter reconhecido receita bruta de vendas 1.180, né, incluindo o valor de ICMS-ST, ou reconhecido a receita bruta de 1.000, né? De qualquer forma, deverá ser subtraído o ICMS próprio sobre vendas de 180, tá? E o ICMS substituição tributária, essa conta redutora do ICMS substituição tributária, ela só aparecerá caso você tenha reconhecido a receita bruta de vendas de 1.180, né? Porque nesse caso será necessário tirar 180 de ICMS próprio e 180 de ICMS-ST, né? Então, na forma de contabilização 2, que é a mais completa, vai ter uma conta redutora, né, da receita na DRE do ICMS substituição tributária. De qualquer forma, pelos dois métodos, a gente deve chegar na receita líquida de vendas de 820, ok? Então, essa é a forma adequada de contabilizar, né, as duas formas de contabilizar o ICMS-ST para a indústria, né, que é o contribuinte substituto. Então, vamos fazer, de certa forma, um resumo das diferenças entre essas formas de contabilização, né, para o substituto tributário à indústria. Independente da forma que você contabilizar, tá, o balanço patrimonial no final ele sempre será o mesmo, né, em termos de ICMS a recolher e ICMS-ST a recolher. Como a gente já viu, a demonstração de resultado tem duas formas dela aparecer. Se houver a inclusão do ICMS-ST na receita bruta, então a gente terá uma conta dedutora de ICMS-ST, né, entre as contas de impostos sobre vendas da DRE. Se não, se o faturamento já for sem o valor do ICMS substituição tributária, então não há necessidade dessa conta dedutora na DRE, tá? Vai existir só a conta despesa de ICMS própria, mas não haverá da ST. Mas um outro ponto interessante também, que é colocado pelo professor Ariovaldo dos Santos, no livro sobre demonstração de valor adicionado, é o seguinte: se essa empresa preparar, né, uma DVA, o que vai acontecer? Se ela incluir a ST como receita de venda de mercadoria, né, então os valores de ICMS substituição tributária eles vão ter que ser distribuídos, né, como valor adicionado no item impostos, taxas e contribuições, né, que justamente é um dos objetivos da DVA, é mostrar essa distribuição de valor para os mais variados players de mercado. Se por sua vez, tá, for registradas as receitas de venda sem a inclusão do ICMS-ST, tá? Então os valores de ICMS e substituição tributária, obviamente, não vão poder ser considerados como impostos, taxas e contribuições a serem distribuídos para o governo, tá? Então essas são as principais diferenças contábeis para o substituto, ok? Agora vamos analisar, né, e é mais simples essa análise, a outra ponta, né, a ponta do atacadista que está adquirindo, né,
aquela mesma nota fiscal, né, onde você tem R$ 1.000 que é referente à mercadoria o ICMS, e também o ICMS próprio por dentro de 180, e mais 180 de ICMS-ST, ou seja, o valor total da nota é de 1.180. Como é feito a contabilização pela grande maioria dos comerciantes? É feito da maneira mais simples possível, tá? Vamos lembrar que esse adquirente, né, no caso o atacadista, ele não vai poder fazer nenhum crédito do ICMS, né? Mas ele não vai ter nenhum débito do ICMS nas suas operações de venda. Daí, nesse caso, ele está adquirindo por 1.180 e depois vendendo por 2.000, né? Então, vamos lá. Na sua aquisição, ele vai debitar, tá, a conta estoques, tá, por 1.180, tudo bem? Debita estoques 1.180, acredita caixa bancos 1.180. Então, o que vai acontecer? Aqui você não precisa criar nenhuma conta de ICMS a recuperar. Na verdade, os 1.180 da nota fiscal, ele será totalmente custo, tá? Depois ele vai efetuar a venda lá na frente por um determinado valor. Nesse exemplo, por 2.000, vai debitar a caixa bancos, vai creditar a receita de vendas, ok? E daí ele vai baixar o estoque, né? Imaginando que seja esse próprio estoque que ele está vendendo, ele vai baixar esse estoque totalmente, tá? Vai debitar CMV e vai creditar estoque 1.180, ok? O que é importante vocês, como contadores, né, prestarem atenção e orientarem as empresas, né, é que para o comerciante, né, ele tem que observar muito essa questão de formação de preço ou de custos, né? Observar se ele está adquirindo uma mercadoria no regime normal, que dá direito ao crédito do ICMS, ou se ele está nessa situação de estar adquirindo um produto da substituição tributária já com a retenção total do ICMS próprio e ST, tá? Porque no caso da substituição tributária, que é esse caso que a gente viu dessa contabilização, o ICMS ele é todo o custo de aquisição da mercadoria para o adquirente. Então, o nosso estoque ele vai ser pelo valor total que a gente está pagando, né, naquela nota fiscal. Então, é importante que na hora da empresa comprar a mercadoria, ela não compare só o preço, mas também considere se o produto está ou não na substituição tributária ou se ele está no regime de débito e crédito, tá? Porque isso vai afetar a parte de custo da empresa, ok? Agora vamos rememorar, né, como funciona o ICMS substituição tributária nas operações internas, ocorrendo tudo dentro do mesmo estado, ou quando existem operações interestaduais com outros estados. Então, veremos agora três figuras. A primeira representando uma situação em que o fluxo das mercadorias ocorre dentro do mesmo estado, ou seja, todas as operações internas. A segunda situação que a gente vai ver envolve operações interestaduais, quando existe acordo, convênios ou protocolos do CONFAS entre as unidades federativas para que seja pago o ICMS substituição tributária pelo remetente. Ou a situação de operações interestaduais onde não existe acordo com o outro estado para ser cobrado a substituição tributária do remetente, ok? Primeira situação, que é a situação mais tranquila, né? Vamos imaginar que nesse quadrado aqui seja tudo o estado de São Paulo, né? Então a indústria de cerveja está no estado de São Paulo, o atacadista está no município do estado de São Paulo, o varejista também, né? E o consumidor final foi lá no varejista comprar. Então, o fluxo da mercadoria ocorreu tudo dentro do mesmo estado, tá? Então, nesse caso, o substituto tributário, que é a indústria, no nosso exemplo, ele recolhe o ICMS, né, com base na base de cálculo da substituição tributária, que é uma previsão, né, do preço que vai chegar lá no varejista. Então, ele vai fazer toda a retenção do ICMS próprio e ST nessa primeira etapa, e os players seguintes, que são o atacadista e o varejista, não farão nem crédito nem débito do imposto. E chega lá para o consumidor final. Então, né, esse produto ele foi plenamente então tributado já lá na venda daquela cerveja da indústria para o atacadista. Já chegou totalmente tributado para o consumidor final dentro do próprio estado, ok? Já aqui, nessa segunda situação, nós temos uma situação um pouco mais sofisticada, mas que acontece muito na prática, né? Que seria o fabricante de Minas estar vendendo para um comerciante de outro estado, que é São Paulo, e nesse nosso exemplo, existe um acordo, um convênio e protocolo, que é assinado tanto por Minas quanto São Paulo, tá? Que permite
que o Estado de São Paulo, né, com a autorização do Estado de Minas, né, exija desse remetente industrial já o recolhimento do ICMS por substituição tributária, tá? Então, nessa situação, o que vai acontecer? O ICMS próprio, ele deve ser pago para o estado de origem, no caso Minas, ok? Com alíquotas de 12%. E o ICMS substituição tributária, ele vai ser pago, portanto, para São Paulo, e esse remetente industrial ele já deve fazer esse recolhimento, né? Nesse exemplo seria, por exemplo, uma autopeça que está dentro do protocolo ICMS 41/2008. Então, por existir essa autorização, né, entre os dois estados, essa indústria também já vai recolher a parcela de ICMS-ST para São Paulo. Nos dois slides seguintes, a gente vai entender como foi calculada a MVA ajustada, né, que é uma situação que só ocorre quando tem operação interestadual, e como que foi calculado o ICMS-ST, tá? Mas o que já a gente pode destacar aí, né, então, que, por exemplo, a base de cálculo própria, né, foi o valor da operação de 10.000 e mais os 500 de frete, 10.500, aplicando 12%, o ICMS próprio foi de 1.260, tá? E daí a gente teve um cálculo da base de cálculo da substituição tributária que a gente vai ver, né, aplicando essa MVA ajustada de 50,2%, tá? Esse produto ele tinha uma MVA original para esse produto de 40%. Todavia vai ter uma fórmula no próximo slide para mostrar como eu modifico, né, essa MVA de 40% e chego no 50,2%. Esse ajuste é necessário por conta da carga tributária interestadual ser menor, né, porque no geral nas operações interestaduais você tem aplicações de alíquotas menores que as internas, então é necessário fazer esse ajuste da MVA, ok? E daí esse remetente industrial ele já recolheu 1.260 para Minas de ICMS próprio e 1.984,32 para São Paulo como ICMS substituição tributária. Vamos então entender nos dois próximos slides o cálculo da MVA e o cálculo do ICMS-ST, ok? Antes de mostrarmos o cálculo propriamente dito, é importante dizer que existe uma fórmula, né, para modificar a MVA, né, e que a gente vai compreender no próximo slide como ela foi utilizada. Então, a gente não pode usar a MVA original do produto. A gente tem que fazer um ajuste quando tem operação interestadual e, normalmente, esse ajuste implica numa majoração desse MVA, por conta da carga tributária interestadual ela ser menor. Então, essa fórmula funciona da seguinte forma. Você pega o número 1 e adiciona a MVA original, ok? Em termos de percentual, por exemplo, se for 40%, você coloca 0,40, fica 1,40. Tá? Daí você multiplica por 1 menos a alíquota interestadual. Se a alíquota for 12%, 1 menos 12 vai dar 0,88. E depois você divide por 1 menos a alíquota interna, né? Que na maioria dos estados, por exemplo, no caso de São Paulo, vai ser 18%. Então, 1 menos 0,18 vai dar 0,82. Do produto de tudo isso, você subtrai 1 e multiplica por 100 para você chegar a quanto que é o percentual, né, da MVA ajustada que você vai utilizar. Vamos ver a aplicação, então. Então, vamos ver como que foi calculado. O preço do produto nesse exemplo ele é de 10.000, tá? A gente teria um IPI de 1.500 nessa operação e um frete de 500, tá? Então, o valor do produto ele seria de 12.000, ok? E daí o que acontece? A gente vai aplicar a fórmula da MVA ajustada. A MVA original é de 40%. Então, como que a gente vai chegar nesse MVA ajustada? 1 mais 0,40, né? Vezes 1 menos a alíquota interestadual, que é 0,12, dividido por 1 menos a alíquota interna, que é 0,18. Então, se a gente pegar 1,40 e multiplicar por essa divisão, né, que seria 0,88 dividido por 0,82, a gente vai chegar nessa margem de valor ajustado de 50,2. Então, sobre os 12.000, se a gente aplicar 50,2%, tá, a gente vai ter que, para chegar na base de cálculo de ST, que somar 6.024, tá? Então, o valor
digamos assim, presumido da venda a varejo será de 18,024. Essa é a base de cálculo da substituição tributária, que aplicada a 18% vai dar 3.244,32, ok? Então, esse seria a carga tributária total, né, que você vai pagar, né? Como você já tem um valor de ICMS próprio, né, correspondente a 12% dos 10.500, né, que na verdade é o preço do produto mais o frete, o valor do ICMS-ST nada mais é do que a diferença, né, do 3.244,32 menos o imposto próprio. Então, o ICMS retido pela indústria para São Paulo é o que falta a ser complementado para chegar nessa carga tributária total de 3.244,32, ok? Aqui, para fechar esse bloco, a gente pode ter a situação de não existir, tá, um acordo, né, um convênio, um protocolo entre o estado A e o estado B. Daí, mesmo que o produto, né, que um determinado produto esteja na substituição tributária dentro do estado B, quando não há o convênio ou protocolo, né, ao essa indústria do estado A vender para um comerciante do estado B, ele não pode ter que ele não é obrigado a recolher o ICMS-ST, não tem como cobrar dele por conta de não existir o protocolo. Então, nesse exemplo que a venda for por 10 mil, ele vai destacar só 12%, né, os 1.200 do ICMS interestadual para o estado A, tá? E daí, desde que não haja antecipação tributária, que a gente vai ver depois como que funciona, né? Vai seguir normal a tributação aqui no estado B, tá? Mas depois a gente vai ver uma situação especial, que é a antecipação tributária que vários estados adotam, tá? Mas nesse exemplo aqui, ele fez o crédito de 1.200 e depois realizou a venda pelo ICMS normal, tá? Ok? Então, vamos seguir, lembrando que a gente vai rememorar o Instituto da Antecipação Tributária em slides agora mais para frente. Agora vamos conversar sobre a sujeição passiva do ICMS substituição tributária, ok? Então, iremos conversar sobre esses pontos, né? A gente já entendeu o que é o substituto tributário e substituído tributário, mas vamos ver o conceito, falar as hipóteses em que não é aplicável a substituição tributária, tá? Em que a legislação dispensa a aplicação em determinados casos, e falar da situação da antecipação tributária, tá? Que ocorre em muitos estados, como é o caso do estado de São Paulo também, né? Onde o adquirente tem que recolher a substituição tributária na entrada do estado, ok? Quanto aos conceitos, primeiro vamos falar do que é o contribuinte substituto, né? Que na verdade a gente já compreendeu, né? O contribuinte substituto, de acordo com a lei Candir e a Constituição, ele seria aquele que a legislação tributária determinou como responsável pelo recolhimento antecipado do ICMS, tá? Que vai ser devido nas operações subsequentes com a mercadoria até chegar no consumidor final. Em muitos casos é o industrial ou o importador, excepcionalmente em alguns casos o atacadista, né? Mas ele tem que recolher o ICMS próprio das suas operações e o ICMS-ST das operações seguintes, tá? Ou seja, o ICMS que seria devido para os demais comerciantes, atacadistas e varejistas, tá? E o substituto ele tem ainda o direito, né, então, de cobrar, né, de colocar na nota fiscal o valor desse ICMS-ST, porque é um valor de uma retenção na fonte, ele passa isso no preço, né, através da nota fiscal para o seu contribuinte substituído, né? Isso tem um campo apartado onde isso é colocado na nota fiscal, ok? Por sua vez, né, o contribuinte substituído, normalmente ele é o comerciante atacadista ou varejista que vai realizar esse fato gerador futuro do ICMS, né, essas operações subsequentes, sendo que já foi cobrado o ICMS anteriormente, lá do substituto, tá? Então, a legislação tributária dispensa ele de qualquer outro recolhimento, porque o imposto, desde que o imposto já tenha sido regularmente recolhido por substituição tributária, tá? De qualquer forma, né, ele continua sendo contribuinte do ICMS e continua tendo que integrar todas as suas obrigações acessórias, emitir nota fiscal, né, inclusive informando o CFOP, Código de Citação Tributária adequado, né, indicando que esse produto já teve a retenção para o ICMS-ST, ok? E entregando e escriturando normalmente seus livros fiscais. Vamos lembrar algumas hipóteses que a própria legislação tributária dispensa a aplicação do ST. Por exemplo,
vamos imaginar que uma indústria de autopeças venda autopeças para uma montadora de veículos fabricar um veículo. Então, nesse caso, no caso de integração ao consumo em processo de industrialização, não é aplicável o ICMS-ST, ok? Outro exemplo, se já de antemão, mas isso tem que ser conhecido de antemão, a operação subsequente tiver amparada por isenção ou não incidência, tá? Ou poderia até ser uma situação de imunidade, por exemplo, você vender para uma comercial exportadora que vai exportar, né? Eu acrescentaria aqui também a imunidade, né? Então já não se aplicaria a ST. Mas tem que estar comprovado que a operação seguinte vai ser isenta ou com não incidência ou imunidade. Uma terceira situação seria o caso, por exemplo, da transferência para um outro estabelecimento da mesma empresa. Tem que ser uma transferência para um outro estabelecimento da mesma empresa e não pode esse outro estabelecimento ser varejista, tá? Se ele for um estabelecimento varejista, já na transferência tem que ser recolhida a ST. Mas se ele for um outro estabelecimento industrial ou atacadista, né? Essa transferência é feita sem o recolhimento da ST, mas o estabelecimento destinatário, né, ele vai ficar responsável, então, pelo recolhimento da substituição tributária quando ele promover a saída daquele produto, né? Por exemplo, né, a indústria transferir para um outro estabelecimento da mesma pessoa jurídica, né, um outro estabelecimento industrial, né, ou até atacadista, só não pode ser varejista, ok? Outras situações que também não se aplica a substituição tributária, né? Por exemplo, né, se um outro estabelecimento, normalmente, por exemplo, uma indústria, comprar, né, a mesma mercadoria ou uma outra mercadoria que esteja enquadrada na mesma modalidade, tá, de substituição tributária. Então, o segundo contribuinte substituto, né, essa segunda indústria, ela vai ficar responsável pelo recolhimento da substituição tributária de tudo. Então, por exemplo, se uma indústria de refrigerantes e o refrigerante água mineral, eles estão no mesmo dispositivo de substituição tributária, por exemplo, no estado de São Paulo. Se uma indústria de refrigerantes comprar garrafas de água mineral de uma outra indústria, né, não vai ser recolhida a ST da água mineral nessa operação, mas nas vendas seguintes da indústria, né, tanto de refrigerantes quanto de água mineral, vai ser recolhido o ICMS-ST. Mas poderia ser o mesmo produto. Vamos imaginar que essa indústria ela faça um refrigerante X e ela compre um outro refrigerante, por exemplo, uma tubaína de uma outra indústria. Então vai vir sem a ST e depois nas vendas seguintes, né, todos os refrigerantes vão ser tributados por ST, independente de serem produzidos lá ou terem sido comprados, né, desse outro fornecedor, tá? Outra situação que a gente já viu, né, que acaba não se aplicando por falta de previsão legal, é se você vender, né, para um outro estado e não tiver um acordo, né, um protocolo ou um convênio no CONFAS que obrigue o remetente a reter o ICMS-ST ao estado de destino, tá? Onde está o adquirente. Daí não vai se aplicar ST. Mas a gente vai ver a situação da antecipação tributária no próximo slide, que alguns estados resolvem através de um outro instituto, tá? Outra situação que é clássica é se, por exemplo, né, o substituto, vamos imaginar uma indústria ou um importador, ele vender diretamente para um consumidor final, né? Pode ser que não seja o normal da operação, mas pode acontecer, né? Por exemplo, vamos imaginar uma indústria que tenha uma loja de fábrica e permita que seus funcionários comprem alguns produtos na loja de fábrica. Então, nessas vendas, né, ele já vai calcular o ICMS final, porque ali já está chegando para o consumidor final e não vai reter a substituição tributária, ok? Vamos agora entender o Instituto da Antecipação Tributária, né, que é muito utilizado por vários estados, tá, ok? São Paulo é um exemplo, né? Eu vou estar citando a legislação de São Paulo, mas vários estados adotam, né? Então, o que acontece? Como a gente viu, existe um problema de, em muitas operações interestaduais, em algumas pelo menos, você não ter um protocolo ou um convênio, você não tem um acordo com o estado de origem, tá? Daí, nesse caso, não é aplicável pelo remetente a substituição tributária. Então, o Estado de São Paulo e vários estados resolveu sanar essa situação da seguinte maneira, criando o Instituto da Antecipação Tributária, no qual
aquele contribuinte que está adquirindo o produto numa aquisição interestadual, se vier sem a retenção por ST, ele vai ser obrigado a fazer o cálculo da substituição tributária na entrada, né? Por isso esse nome de antecipação tributária. Então, em situações que não tem acordo, convém o protocolo entre os estados e a legislação do estado de destino determinar o recolhimento antecipado do imposto, coisa que acontece, por exemplo, em São Paulo, através do artigo 426A do Regulamento do ICMS de São Paulo, onde ele exige do adquirente, se ele for atacadista, antecipação do imposto próprio, e se ele for varejista, né, antecipação do imposto próprio, e se ele for atacadista, a antecipação tanto do imposto próprio como da operação subsequente, se ele vier a vender para um varejista, ok? Aqui nesse slide, apenas um extrato da legislação do 426A do Regulamento de São Paulo, falando que na entrada no território desse estado, de uma mercadoria que está indicada, né, no parágrafo 1º, que é a grande parte das mercadorias que estão na substituição tributária, que for procedente de outra unidade da federação, né, e que o contribuinte paulista conste como destinatário do documento, ele deverá recolher antecipadamente, né, o imposto, né? Claro, desde que o imposto por ST não tenha sido já recolhido. Então, ele tem que recolher o imposto próprio e o imposto das operações subsequentes, ok? Vamos ver um exemplo prático. Então, pessoal, na verdade, não tem muito mistério, tá? Na verdade, a antecipação tributária, ela é muito parecida com a substituição tributária em operações interestaduais. A diferença aqui é o seguinte, como não existe o protocolo, não dá para cobrar da empresa industrial que está no estado X o valor do ICMS-ST. Então, na verdade, o valor do ICMS-ST ele acaba sendo cobrado do atacadista que está, por exemplo, no estado de São Paulo e que está recebendo essa mercadoria. Então, o que acontece? Essa indústria ela fez uma operação pelo valor de 1.000, né? E destacou 12%, R$ 120 de ICMS próprio e pagou para o estado X. Tá? Não tem o protocolo prevendo para que ele faça a retenção do ICMS-ST. Mas o estado de São Paulo diz que a empresa atacadista X, ao receber essa mercadoria já na entrada, ela tem que calcular a substituição tributária. Então, ela, nesse exemplo, ela está fazendo um cálculo de que o produto vai chegar ao consumidor final por R$ 2.000. 18% vezes 2.000 é R$ 360. Como já foi recolhido 120 de ICMS próprio pela indústria do estado X, falta fazer um recolhimento de 240, tá? Então esse atacadista ele tem que recolher os 240. E aqui no nosso exemplo ele está vendendo depois por 1.500 para o varejista, não vai destacar nada porque o ICMS já foi todo retido por ST e o varejista vende por 2.000 para o consumidor final e não destaca nenhum ICMS porque já foi retido, ok? Então, é só uma inversão do polo passivo. Ao invés do remetente pagar, o atacadista que está pagando na entrada. Aqui nós estamos refazendo praticamente o mesmo exemplo. A única diferença aqui é mostrar que mesmo se um varejista comprar o produto na operação interestadual, ele terá que fazer a antecipação tributária. Nesse nosso exemplo, a indústria X vendeu para o atacadista dentro do estado X e depois vendeu para São Paulo. Então, vai ter que ser feito da mesma forma a antecipação tributária, né? Ele só vai ter uma operação subsequente, que é a venda para o consumidor final. Mas já na entrada, ele vai calcular a base da ST de 2.000, né? Aplicando 18% dá 360, menos o imposto próprio que já foi recolhido pelo atacadista. Então, ele já vai recolher 240 na entrada, não é na venda, é na entrada. E quando ele vender, ele não recolhe mais nada, né? Aqui a gente está imaginando que ele acertou, né? E o preço ao consumidor final é exatamente 2.000, ok? Agora, vamos discutir um ponto importante, que é como a gente calcula, né? Como a gente faz a formação da base de cálculo do ICMS substituição tributária, né? Coisa que a gente já iniciou, né? Já começamos a ver em outros slides, mas vamos formalizar isso daí. Aqui está uma figura dos principais métodos que são previstos na própria Lei Candir, né? Que é o método do preço máximo fixado por autoridade, que raramente é utilizado, o preço sugerido pelo fabricante, a média ponderada de preços e a margem de valor agregado, ou também chamada de margem de valor adicionado, e a chamada MVA. Tá? Por exemplo, preço sugerido é muito usado pela indústria de sorvete, eletrodomésticos utiliza MVA,
cerveja se utiliza de média ponderada de preços, né, feito por pesquisa, né, então a gente vai discutir um pouquinho. Independentemente da aplicação de qualquer um dessas quatro métodos ou modalidades para estabelecer a base de cálculo da ST, a gente tem que ter em mente o seguinte: o que é a base de cálculo de ST? Qual que é o objetivo dela? Tá? Então, o objetivo dessas quatro metodologias é de aferir por algumas técnicas, né, qual será o preço praticado ao consumidor final, ok? Esse é o objetivo de chegar no preço do produto lá na ponta, né, para o consumidor final e adotar esse preço previsto como sendo a base de cálculo para fins da retenção antecipada do ICMS sobre substituição tributária. Tá? Então, como a gente comentou, o primeiro método é muito pouco utilizado, seria a situação que, por exemplo, o governo determina um preço para um produto. Alguns doutrinadores e tributaristas entendem que esse método ocorreria, por exemplo, na situação dos remédios, onde você já tem uma certa banda de preços determinada, né, e muitas vezes esse valor, né, ele acaba sendo usado como base de cálculo da ST. Você pode ter também um preço que é sugerido pelo fabricante, né? O fisco ele tem que aceitar isso. Por exemplo, em São Paulo é editada uma portaria e tem que ser um setor que os comerciantes cumpram esse preço. Então, por exemplo, no setor de sorvete, os comerciantes, no geral, né, adotam o preço que está nos catálogos, tá? Até muitas vezes o vendedor de picolé, ele adota o preço que está naquela tabela. Então, o fisco ele aceita para o sorvete o preço que é sugerido pelo próprio fabricante ou importador. Em outras situações, né, é preciso fazer uma pesquisa de preço. Então, são contratados institutos econômicos, por exemplo, como a FIP, a FGV, né? Por exemplo, no caso da cerveja, ele faz uma pesquisa por tipo de cerveja lá na gôndola de qual que seria o preço. E muitos produtos, que muitas vezes são gamas de produtos e que é difícil você determinar o preço específico, né? Você trabalha com a margem de valor adicionado daquele segmento, daquela gama de produtos, tá? Então também é feito pesquisas, tá? Dos preços lá na ponta e se chega numa margem, né? De valor adicionado. A gente vai ver um exemplo da aplicação, né? Em que daí a indústria ela vai pegar o preço de venda dela, vai somar frete, carreto, seguro e acaba crescendo, então, essa margem de valor adicionado. Na verdade, a gente já viu essa técnica em slides anteriores, tá? Um exemplo é o eletrodoméstico, ok? Aqui, tá, esse slide é só para mostrar que esses quatro métodos, eles têm um embasamento legal na Lei Candir, tá? Então, esses quatro métodos da MVA sobre o custo de aquisição, do preço fixado por autoridade, do preço sugerido pelo fabricante e a pesquisa de preço no mercado, todos esses quatro métodos encontram autorização, né, legal na Lei Candir, Lei Complementar 87 e 96. Um exemplo da aplicação, por exemplo, do preço sugerido, tá? Então, uma portaria que trata sobre a base de cálculo dos sorvetes, tá? E é encaminhado pelo sindicato do setor, né? O preço que as indústrias estão colocando nos produtos e é publicado uma portaria, ok? Então, o que que acontece? É feita uma pesquisa por marca, né? Aqui a gente está colocando o mínimo extrato dessa portaria, né? E a depender do tipo do picolé, da unidade, do tamanho, da marca dele, né? É determinado então qual que seria o valor de base de cálculo, ok? Para aquele produto, ok? Agora vamos para um exemplo específico da MVA, né? Na verdade a gente já viu, né? Mas vamos pegar um outro exemplo de MVA. Então essa indústria vendeu para o varejista por R$10.000, tá? E chegou numa base de cálculo de 17.400, né? Utilizando-se da técnica da MVA, tá? Então a gente vai ver como que ela chegou, né? Nessa base de cálculo. No nosso exemplo, ela destacou, né, o ICMS próprio e destacou o ICMS substituição tributária, que seria a diferença para se chegar nessa carga tributária total de 3.132. Vamos ver como isso se deu, ok? No slide seguinte. Então, nesse nosso exemplo, tá, o preço do produto é de 10.000, existe um valor de IPI de 1.500, um valor de frete de 500, tá? Então, a gente teria que, antes de aplicar a MVA, somar, né, o IPI e o frete, né? A gente chegaria aí num valor de 12.000,
Sobre esse valor de 12 mil, a gente aplica MVA, que a gente está informando que seria de 45%, né? Então, se você colocar 0,45 vezes 12 mil, você vai chegar em 5.400. Então, a base de cálculo da substituição tributária, ela tem que ser 12 mil mais 5.400, ela tem que ser 17.400. Essa é a base de cálculo da ST. Aplicando 18%, a gente vai ter que ter uma carga tributária total de 332, tá? Nesse nosso exemplo, o ICMS próprio ele vai corresponder a 18% do preço do produto de 10 mil, mais o FRET de 500, que é de 10.500. Então, o ICMS próprio foi de 1.890, tá? Então, desse modo, o valor do ICMS retido a título de substituição tributária será de 1.242, ok? Que é, na verdade, a diferença entre 332 e 1.890, ou seja, o valor que falta para completar essa carga tributária total de 332, ok? Como conclusão, pessoal, em relação à base de cálculo da substituição tributária, a gente pode, né, dizer que é necessário uma boa adequação da base de cálculo da substituição tributária. Isso traz vantagens tanto para o setor privado, né, das empresas, como para o próprio governo, para os próprios estados, para o setor público das secretarias de Fazenda. Por quê? Porque, né, se tiver bem adequada a aplicação da base de cálculo da ST, né, isso melhora o ambiente de negócios, né, evita já a sonegação, né, por já recolher o imposto ali no início e trata, né, as empresas de maneira isonômica, né, traz uma isonomia concorrencial por conta da adequação da base de cálculo, tá? E daí isso vai reduzir a informalidade em vários setores, tá? Traz uma simplificação das obrigações acessórias em relação aos contribuintes do varejo, principalmente, né? Mas também até do atacado, por conta de escrituração e apuração do imposto mais simples, né? Ele não vai ter que recolher o imposto novamente, tá? Isso acaba trazendo uma melhor regulação também, inclusive das operações interestaduais, faz com que o governo tenha ganho de arrecadação com maior eficiência, né, das sistemáticas de tributação, regula melhor essas cadeias econômicas, diminui os contribuintes para o fisco fiscalizar, porque você se concentra naqueles que devem fazer a arrecadação, tá? E com isso, né, muitas vezes você consegue aumentar a arrecadação sem usar do artifício de aumentar a carga tributária, ok? Então, para fechar o nosso resumo da aula de substituição tributária, vamos falar das formas de ressarcimento da substituição tributária. Quais são as situações? Basicamente, tá, pessoal, são 4 situações que vão ensejar a possibilidade do contribuinte pedir o ressarcimento da substituição tributária, né? Que situações são essas? Se o fato gerador presumido não se realizar, por exemplo, o produto quebrou, deteriorou, a gente vai ver essa situação. Se a gente tiver uma saída que não estava prevista, né, mas o contribuinte realizar uma saída com isenção, não incidência. Se ele realizar, né, a venda para um estabelecimento de outro estado, principalmente no caso de um atacadista, né, que comprou a mercadoria com o ICMS retido e acabou vendendo para outro estado. A gente vai ver isso nas figuras. E uma situação que foi autorizada, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal, né, recentemente, se o preço de venda efetivo lá para o consumidor final ele for menor, né, do que a base de cálculo da retenção da substituição tributária. Então, daí, nesse caso, o substituído, principalmente o varejista, né, ele vai poder fazer o ressarcimento dessa diferença de preço, ok? Então, vamos ver nas figuras essas principais situações. Aqui, nessa primeira situação do fato gerador não realizado, vamos imaginar que esse varejista seja um supermercado, por exemplo, poderia ser o Carrefour, o Pão de Açúcar, e o produto que está na substituição tributária, vamos imaginar que fosse uma cerveja, né? Então, quando a indústria de cerveja vendeu para o atacadista, ele já reteve, né, a ST, depois foi vendido para o supermercado, ele já recebeu com o imposto retido. Daí, o que acontece? Um engradado de cerveja quebra, tem uma quebra de estoque, eu tenho uma deterioração, o produto estraga, passa da validade, ou tem um perecimento, um furto. São situações que vão fazer com que não ocorra a venda ao consumidor final. Então, nesse caso, ele vai poder se recuperar, né, de parcela do imposto retido por ST por não ter ocorrido essa última operação, ok? Outra situação que poderia ocorrer é você ter uma venda com isenção, né,
e não haver a previsão, né? Você não sabia que isso iria ocorrer, né? Principalmente no varejo, né? Então vamos supor que esse varejista ele vendeu, vamos supor que por um órgão público, né, para consumo final. E essa venda ela esteja albergada por uma isenção, né? Por exemplo, no estado de São Paulo existe esse tipo de isenção, né, na venda, por exemplo, por um órgão público. Daí o que vai acontecer? Ele terá que ressarcir uma parcela do imposto, porque na verdade ele já foi tributado totalmente esse produto, né? Como se ele fosse vendido e totalmente tributado. Então essa varejista ele vai poder pedir um ressarcimento desse tributo, ok? E aqui uma situação que acontece mais com empresas atacadistas, muitos atacadistas pedem esse ressarcimento. Vamos imaginar que a indústria vendeu esse lote de mercadorias, né, por exemplo, a cerveja, para o atacadista e reteve o ICMS próprio e o ICMS-ST. Ele reteve imaginando que essa cerveja seria tomada por um consumidor final, né, que compraria num varejista de São Paulo. Só que essa empresa atacadista ela resolve vender esse lote de cerveja para um bar ou para um supermercado do Rio de Janeiro. Daí o que acontece? Nessa outra operação é uma operação interestadual, ok? Inclusive nesse caso, né, por ser uma operação interestadual, ele tem que fazer o débito dos 12% normalmente, sendo que ele já tinha recolhido para o ICMS-ST, tá? E o recolhimento, inclusive, já tinha sido da carga tributária total. Então, o que acontece? Esse valor de ICMS de 360 que tinha sido já recolhido lá na indústria, tanto de ICMS próprio quanto de ICMS-ST, ele vai poder ser recuperado nessa situação. E nesse caso, o atacadista ele pode pedir essa recuperação, tá, desse valor. Só que ele tem que pagar esses 12% sobre os 1.500, que é o 180, nessa operação aqui interestadual, ok? Ele recupera o imposto normal da operação anterior fazendo crédito nessa situação excepcional e ele pede o ressarcimento dos outros 180 que foi recolhido a título de substituição tributária, ok? E para fechar aqui na nossa última situação que a gente vai ver, tá? Uma situação que foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, a indústria reteve com uma base de cálculo de substituição tributária de 2.000, mas o supermercado ele fez uma promoção das cervejas e vendeu aquele lote por 1.800. Nesse caso, cabe uma restituição, né, parcial, né, da diferença entre a base de cálculo efetiva de 1.800 para 2.000. Então, sobre esses R$ 200 de base de cálculo, né, a gente vai aplicar a alíquota, né? Se for 18%, vai ser 18% de 200, vai dar R$ 36. Então, esses R$ 36 ele vai ter que ser devolvido, então, para o supermercado, para o varejista, né? Mas ele vai ter que fazer toda uma comprovação, né, de que ele vendeu por 1.800 e que o imposto já tinha sido retido por 2.000, tá? E daí a gente vai passar para o nosso último slide, que é a decisão do STF. Então, aqui fechando, né, esse tema aí da substituição tributária, né, o STF, né, ele decidiu no julgamento das ADIs 2675 e 2677, né, que são ações diretas de inconstitucionalidade, ele fixou a tese, né, de que é devida a restituição da diferença do ICMS pago a mais no regime DST para frente, se lá a base de cálculo efetiva, né, se o valor de venda efetivo for inferior ao que foi presumido, tá? E aqui, na verdade, a ementa, então, dessa decisão, né, o que faz com que todos os estados eles tenham que permitir esse ressarcimento, né, no caso das empresas comprovarem, né, que chegou ao consumidor final por um preço menor. Mas é necessário que a operação seja sempre ao consumidor final, ok? Então, com isso, a gente encerra essa aula de revisão do ICMS substituição tributária.